Motores V6 ou 6 em linha? Hoje você vai saber a diferença. A principal classificação dos motores é dada pela quantidade de cilindros e pela disposição que esses cilindros vão formar o motor. Nós temos hoje três principais formatos de motores: os motores em V, os motores em linha e os motores opostos, com pistões opostos. No episódio de hoje nós vamos falar sobre motores que possuem 6 cilindros e na disposição em linha, ou seja, um atrás do outro, e na disposição em V, ou seja, formando literalmente um V entre os cilindros. Vamos começar falando sobre o 6 em linha, que foi um dos primeiros 6 cilindros utilizados nos automóveis. Nada mais é do que um motor 4 cilindros acrescido de mais 2 pistões. Essa construção, do ponto de vista de engenharia, ela é bem simples, já que você só tem um cabeçote, um único cabeçote. A composição do motor ela permanece praticamente a mesma dos motores de 4 cilindros. Essa simplicidade na montagem do motor favorece também a manutenção. Na hora de realizar alguma manutenção é bem mais simples do que outros tipos de motores mais complexos. Os motores em linha, quanto mais cilindros você tem, quanto mais pistões você tem no mesmo eixo, mais balanceado é esse motor. Então, no caso do motor 6 cilindros, como os pistões eles contrabalanceiam uns aos outros, esse motor ele é muito balanceado. O que significa ser um motor balanceado? A vibração que existe no eixo do virabrequim, que é o eixo que vai levar a força do motor até a transmissão, é muito baixa. Quanto mais cilindros você coloca, até por exemplo um 8 cilindros em linha, ele é mais balanceado do que o 6 em linha. Quanto melhor o balanceamento do motor, mais eficiência você consegue atingir nesse formato. Uma outra vantagem dos motores 6 cilindros em linhas, que a maioria dos amantes de carro gostam, é a disposição do motor. Como ele é montado na vertical, todo o peso do conjunto motor, transmissão e diferencial, principalmente nos carros com tração traseira, ele é bem distribuído. Por isso que a BMW usou por muito tempo esse tipo de motor. Ela consegue distribuir bem o peso do carro entre os eixos. No caso das BMWs, o peso geralmente fica em 50% na frente e 50% atrás. E aí a gente observa a primeira desvantagem desse motor. Como ele é um motor muito extenso, isso vai gerar dois problemas. Primeiro, que você não consegue atingir uma litragem maior, muito grande, uma litragem muito grande. Litragem, para quem não sabe, é o tamanho dos cilindros, né? Você tem um motor 2.0, 3.0, isso é a litragem do motor. Você não conseguia atingir uma litragem muito grande porque o motor começava a ficar muito extenso. E isso ocupava muito espaço no cofre do motor, dando uma série de problemas. Uma outra desvantagem é que esse tipo de motor você não consegue instalar ele na horizontal. Até consegue, mas a instalação é muito complicada. Um motor na vertical, ele dificulta a instalação nos veículos que utilizam tração dianteira. Como a gente pode ver nesse desenho, o motor montado na vertical, fica difícil você sair da transmissão e voltar para as rodas da frente. Fica difícil essa engenharia e isso complicava um pouco a aplicação desses motores em carros com tração dianteira. Quanto maior o bloco do motor, menor é a rigidez que esse motor tem. Quanto maior os eixos que compõem esse motor, então nós temos o eixo do virabrequim e o eixo do comando de válvulas, quanto maior, menor a rigidez dele também. Isso comprometia um pouco a eficiência do motor. Por isso esse tipo de formato foi deixado um pouco de lado e foi adotado o V6. O V6 nada mais é do que também 6 cilindros, porém dispostos numa posição formando um V. Esse formato ele encurtou bastante o tamanho do bloco do motor, do tamanho do motor em si. Isso permitiu não só a aplicação dele na horizontal, permitindo a aplicação em carros com tração dianteira mais fácil, como também sobra bastante espaço para você adicionar alguns itens a mais, como um turbocompressor ou até mesmo um compressor mecânico, uma série de outros itens que você pode adicionar por ter mais espaço dentro do cofre do motor. Essa é a principal vantagem do motor V6, o tamanho. Como você conseguiu diminuir o tamanho, você consegue aumentar a litragem sem perder espaço dentro do cofre do motor. Você permite a instalação dele na horizontal. Isso faz com que ele seja equipado de ômegas, até Nissans GTRs e carros de alta performance utilizam o motor V6. Não que ele seja melhor em questões de eficiência dos 6 cilindros em linha, é por conta do formato do motor ter essa vantagem. O único problema é o seguinte: quando você tem um motor montado na horizontal, você tem motor, transmissão e diferencial, tudo praticamente no eixo dianteiro.
Então a construção do carro para balancear o peso do veículo entre os dois eixos fica mais difícil. Como a maioria dos fabricantes se preocupa mais em caber o motor dentro do cofre, não tanto quanto a distribuição de peso, isso não acaba sendo um agravante na hora de escolher um formato de motor. Uma das principais desvantagens desse sistema de motor V6 é a manutenção. Como ele é um sistema mais complexo, já que nesse caso você vai ter dois cabeçotes, você vai ter mais peças móveis que podem dar defeito, esse tipo de motor, a manutenção acaba sendo um pouco mais cara, principalmente nos que são montados na horizontal, já que para você acessar o lado de dentro, mais para dentro do carro, é mais difícil. Em muitos casos exige uma desmontagem quase completa do motor para acessar o outro lado dele. Então isso gera uma manutenção mais cara para esse tipo de veículo. Mas mesmo com essas desvantagens, o motor V6 ainda é o mais utilizado atualmente. A Mercedes fez um anúncio recentemente apresentando um novo motor em 6 cilindros. A Mercedes, que não usava motor 6 cilindros em linha desde a década de 90, anunciou recentemente a volta desse motor com um compressor eletrônico e o primeiro sistema de bateria com 48 volts. Vamos ver, ainda está em testes, mas está prometendo bastante no mercado voltar essa tendência de motores 6 cilindros em linha. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco as diferenças entre o motor 6 em linha e V6. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.